E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou esse Renault Duster na oficina. O cliente mandou a gente pintar somente a porta dianteira aí, do lado direito. Essa porta, ela além de estar arranhada, ela está descascando e está com excesso de material. Então a gente vai fazer a remoção aí desse material todo. Aconteceu alguns problemas, alguns imprevistos, né, na pintura. Problema de gelar, né, que a gente chama aqui. Eu vou mostrar para vocês aí o que fazer e outras dicas importantes aí de preparação em pintura. Então, acompanhe o vídeo todo, não salte o vídeo para você não perder nenhum detalhe importante. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar a porta para tirar do local. Então, eu abaixei o vidro, vou remover a canaleta aí, não precisa de ferramenta, tá, gente? Com a própria mão dá para tirar desse carro, né? Sempre tentar tirar ela toda por igual, porque se você puxa somente uma ponta, você pode empenar ela. Ela tem um alumínio na parte interna, se empenar ela fica ondulada, não funciona legal. Agora vamos tirar a guarnição aí da porta. É simples, é só desencaixar e puxar que ela vai sair. A maçaneta, para tirar essa maçaneta, a gente tem que tirar o forro de porta, né? Então a gente vai tirar o forro de porta. São dois parafusos internos aí, 10, eu vou utilizar um L10 para tirar. E por fora tem um parafuso, esse parafuso é um parafuso torque, não um parafuso de cama, que é esse parafuso gigante aí que eu não entendi até hoje porque que tem ele aí. Parafuso tanto interno quanto externo. Não há necessidade disso na maçaneta, tem maçanetas aí que é bem mais simples de desmontar do que essa. Essa aí eu achei meio mal bolada. Então eu vou tirar a maçaneta e vou tirar a porta do local também para fazer a limpeza. Então eu vou mostrar de novo para vocês a porta aí. Dá para reparar algumas ondulações aí e os arranhões e alguns amassados também. Essa porta tem essa característica aí, esse fundo no meio dela, tá, gente? Se não é amassado, isso aí é detalhe da porta, do design do carro. Então vou tirar esse material todo, vou utilizar a politriz, vou utilizar o adaptador para o prato Rokit, a gente fez na oficina, mas já existe, tá, gente? Existe aí o prato para politriz com velcro, né? Então se você quiser comprar, você pode comprar dessa forma ou fazer esse adaptador. E nós utilizamos três porcas aí, duas porcas pequenas e uma grande, fizemos esse adaptador e utilizamos aí um prato de um Rokit que estava estragado na oficina, esse pratinho com velcro aí. E a gente vai colocar também aí o disco interface, que é essa espuminha que eu vou mostrar para vocês. Ela suaviza aí o impacto, né, da máquina na peça. E vou utilizar o disco Rokit 80. Eu gasto nessa porta aí de 1 a 2 discos 80 para remover. Essa porta aí tinha 3 pinturas, 2 pretas e uma prata, se eu não me engano. E eu vou tirar, deixar totalmente na lata. É mais simples de fazer do que tentar só vir com a Rokit tirando ali o excesso. Demora mais tempo fazer com a Rokit e pode haver mapeamento. Dessa forma, não deixando na lata aí, não vai ter problema nenhum de mapeamento. Então, eu vou passar na porta toda, não empena a lata, tá, gente? Eu estou utilizando aí cerca de 2.000 rotações 2.000 rotações por minuto nessa politriz aí, para fazer essa limpeza. Não esquenta a lata, não ondula, pode fazer tranquilamente. Não fura a lata, não corta a lata, não tem força para isso. Nessa rotação, a rotação não consegue arrancar, né, ferro, só arranca, vocês podem notar que nem sai faísca, só arranca a tinta mesmo. É bem prático. Então vou tirar o excesso de pó, vocês podem notar que tem muito pó, porque é muito material que tinha. Então vai para a lanternagem, tá, gente, essa porta. A gente vai desamassar essa porta da forma correta, tinha uns amassados nela aí, cheio de massa, tirou toda a massa dela e desamassou da forma correta. Essas partes aí eu tive que lixar manualmente. Essa é a quina na parte inferior da porta aí, o rapar e lixar, que não tem como passar aí o disquinho aí, que pode esquentar demais. Agora estou passando uma solução desengraxante, já foi feita a funilaria, a porta está totalmente na chapa nua. Eu vou fazer o processo de aplicação de massa um pouco diferente, eu vou utilizar a régua aplicando a massa de enchimento, depois eu vou utilizar a massa Revolution da Anjo, de acabamento. Isso aí é o seguinte, é uma forma de economizar, né? Economizar e não perder qualidade, porque essa massa aí é mais em conta do que a massa Revolution. E o enchimento a gente faz com ela e depois passa só a Revolution para cobrir alguns detalhes, alguns poros que a régua acaba favorecendo deixar, tá? Porque a régua ela tampa o defeito maior, mas e deixa algumas ranhuras, alguns poros. Essa massa é uma massa grande, mas é uma massa fina, tá, gente? Não, na recuperação da peça desse porte, é normal, tá, gente? A gente fazer uma aplicação de massa grande,
porque são muitas ondulações, poderia fazer o enchimento utilizando só Prime. Deveria aplicar umas 5 a 6 camadas de Prime para fazer esse enchimento, mas tem um risco de rebaixar, porque a massa, o Prime não é feito para fazer enchimento desse tipo de defeito. Pode rebaixar com o tempo, pode perder o brilho, porque o Prime ele tem muitos solventes, tem muitos voláteis. Já a massa não tem, então a massa ela perde muito pouco a massa dela, a estrutura dela, o volume dela, ela não perde praticamente nenhum com o tempo. Então agora eu estou mostrando para vocês como que ficou, só na régua aí, antes de aplicar a massa Revolution da Anjo. Então essa massa aí praticamente eu não vou lixar ela. O que vai ser lixado vai ser Revolution, que ela vai estar sobre essa aí, uma camada fina, e ela é bem macia e não deixa poros, ou seja, vai isolar os poros da massa de baixo. Então eu vou aplicar aí a massa fina em tudo, utilizando a espátula de plástico dessa vez, a celuloide, né? O pessoal conhece também como celuloide em algumas regiões do país. Então vou aplicar aí essa massa, lembrando que sempre eu aguardo um intervalo, tá gente, de 5 a 10 minutos aí, às vezes 15 minutos, dependendo do clima, como que tá. Se estiver mais frio, demora um pouco mais a secar. Eu utilizo a catalisação de 3% aí, mais ou menos 3% de catalisador. Se você não tem costume de catalisar no olho aí, utilize uma balança, facilita muito. Então, feita a aplicação da massa da Revolution, eu passei ali agora um pó xadrez, tá, gente, para fazer o lixamento da massa. Eu vou lixar essa massa com a lixa 150. Então, macia ela aí, dá para lixar com 150 tranquilamente. Depois eu vou refinar ela com a lixa 320, utilizando a Rokit. Então vocês vão ver que o acabamento fica bem legal mesmo, não fica marcas de lixa, fica um acabamento bem fino. Então, gente, nessas semanas que estão se passando aqui em Valadares, está chovendo demais e está mais frio do que o normal. Então a gente teve um probleminha aí de gelar, não vou mostrar para vocês aí, e como que a gente resolve isso aqui na oficina. Então eu lixei a parte do meio da porta ali, lembrando sempre que tem essa porta, tem um detalhe no meio dela, do design dela, que a gente não vai tirar, vai manter quietinho, que é tipo um fundo. E depois de feito o lixamento do meio, a gente marcou as quinas aí. Eu utilizei a régua aí para fazer a marcação das quinas, ficar bem alinhadinha. E passei fita crepe aí para não ficar tremida a quina. Esse processo aí dá um acabamento bem legal nas quinas, a quina fica bem definida, da forma que deveria ficar igual ao original. Então lixando a massa na parte superior da porta aí e na parte inferior. Depois disso eu vou tornar a passar o controle de lixamento e já vou vir com a Rokit ali com a lixa 320 para tirar a marca da 150. Então agora estou passando aí o controle de lixamento, vou lixar primeiro a parte superior e inferior e depois eu vou lixar a parte do meio. Então essa é a 320, não estou utilizando disco interface, tá gente? Para fazer esse lixamento. Esse lixamento só tem a função dele é somente tirar a marca da lixa 150. Ele não tem função de nivelamento, o nivelamento já foi feito na massa, tá gente? A massa já está nivelada, a massa foi lixada sem pressionar demais a lata, para que não crie outras ondulações. É muito importante fazer o lixamento sem apertar demais o topo, porque a lata desses carros mais modernos é muito fina. Então, se você aperta muito a ferramenta para fazer o lixamento, você acaba gerando ondulações na peça. Você acaba criando ondulações, porque a peça ela acaba acompanhando a pressão que você está colocando. Não é igual um carro antigo, um Diplomata, um Opala, um Fusca, que a lata é um pouco mais resistente. Mais grossa no caso, né? Então agora depois que eu passei a 320, vou fazer a limpeza, passar a solução desgraxante. Isso que eu estou mostrando para vocês é a diferença entre a massa de enchimento e a Revolution da Anjo. A massa de enchimento ali, alguns pontos, ela começou a aparecer, mas praticamente não foi cortada, porque quando se passa com a régua, ela fica nivelada já. Então ela ficou ali só de apoio mesmo, para o enchimento mais, que teve que ficar um pouco mais grosso. Mas é pouca coisa, gente, muito pouquinha coisa. Estou mostrando que há várias regiões transparentes na peça, sinal que a massa praticamente não ficou nada de massa em alguns locais, só onde realmente necessitava. Então agora estou passando aí o Wash Prime, vou aplicar de forma uniforme na peça, não adianta ficar catando um pontinho de lata aqui, outro ali, é melhor fazer a aplicação uniforme na peça toda. E dessa forma aí você vai deixar totalmente isolada a peça. Sobre a massa, o Wash Prime ajuda também a questão aí
do sangramento, né? O sangramento é quando você coloca muito catalisador na massa poliéster e esse catalisador ele começa a interagir com os outros materiais. Então o Wash Prime ajuda a isolar isso aí também. Cerca de 50% ele diminui o risco de acontecer esse tipo de sangramento. Agora o Prime PU, estou utilizando o Prime Revolution 4100. Ele é 4 partes por uma também a catalisação dele. E também 20% de diluição. Vou aplicar 2 camadas de Prime aí. Igual eu friso muito aqui no canal e explico várias vezes. A massa ela tem que resolver praticamente tudo. O Prime é somente ali para tirar algum detalhezinho que ficou no Prime. O Prime não é para encher ondulações. O Prime é feito para corrigir pequenos efeitos. Então, sempre prepare muito bem preparado na massa. O Prime, não se deve confiar de 100% no Prime. Então aí, vocês podem notar, eu não acelerei a aplicação do Prime aí. A aplicação é dessa forma mesmo. Eu estou utilizando uma pistola bico 2.0, uma pistola que tem uma vazão maior do que outra pistola, que é a bico 1.4, 1.3. Isso aí acelera na aplicação do Prime e deixa o Prime mais fino, né? Porque ele vai lastrar mais, o material cai um pouco mais grosso e ele está mais grosso e ele alastra melhor. Então aí vocês podem notar aí a aplicação tranquila, sem desespero, de forma uniforme. De toda vida que eu vou fazer a aplicação de qualquer material, eu sempre trabalho dessa forma aí, aplicando de forma uniforme, sem desespero, sem muito ar, sem muita pressão. Isso aí está cerca de 1,5 bar de pressão. A pistola ela está próxima da peça, pode notar que ela não está longe, ela está ali cerca de 5 a 10 centímetros de distância. Dessa forma aí a aplicação sempre fica boa, fica sempre todos os locais com bastante material suficiente para ser lixado e resolver o problema da porta. Então essa segunda camada, eu vou deixar esse Prime secando durante a noite toda, tá gente? Vou deixar esse Prime só normalmente no outro dia. Eu isolei também a parte interna da porta, como vocês podem notar aí, para não cair Prime por dentro. É importante a gente proteger essas regiões, porque se não isola ali, quando está aplicando Prime no lado externo da porta, vai sujar por dentro, então tem que isolar todas as regiões ali. Então agora eu estou passando aí o toco com a lixa 320 sobre a quina para marcar a quina, mostrar para mim onde está a quina certinho. Vou tornar a marcar com a régua ali a quina e fazer o isolamento para fazer o lixamento. O isolamento eu vou passar fita crepe ali para fazer a quina ficar bem certinha. Então passei a régua ali, passei a caneta e agora eu vou passar a fita crepe. Sempre importante, gente, quando eu utilizo uma caneta sobre a massa, caneta esferográfica, essas canetinhas Bic aí, não pode deixar essa tinta da caneta ela acaba transferindo para a pintura. Feito o lixamento, resolvido o lixamento, tem que tomar mais cuidado de tirar totalmente essa caneta. Então eu vou lixar de forma diagonal, essa porta é um pouco mais delicada o lixamento dela, ela tem ali um vinco no meio dela ali, sempre ali, esse vinco é uma quina invertida, né? Então você lixa por etapas, uma etapa da parte inferior da porta e a etapa da parte superior da porta. E essa porta, por ter esse vinco, eu também fiz um lixamento também utilizando toco chinelo ali, com a lixa 320. Eu lixei com tocão, com a 320, depois apliquei de novo controle de lixamento e vim com toco de chinelo ali, lixando também de novo com a 320, porque quando dessa quina que tem no meio da porta. Aí o toco de chinelo ali, ele acompanha melhor o design da porta. Então agora eu vou isolar a parte de cima, lixar com a 320 e também isolar a parte de baixo ali e lixar com a 320 também. E depois eu vou vir refinando com a 400 na Rokit com disco interface e depois a 600 na Rokit com interface também. Então a parte de baixo eu isolei a quina também ali para não desbastar a quina. Embaixo eu já estou lixando diretamente com o toco chinelo. Essa parte de baixo não é plana, ela é arqueada. Rokit 400, Rokit 600, tá vendo? É muito rápido, gente, o processo de lixamento tá seco, principalmente peça assim que a Rokit consegue trabalhar. Agora eu estou passando a 600 na parte superior dela e por último vou lixar o meio e depois eu vou vir lixando com água com a lixa 600 ali, nos locais onde não tem como lixar com a Rokit. Tem que ser feito lixamento manual. 400 e agora 600. Então eu tirei ali a fita crepe e agora eu estou vindo com a 600 lixando os cantinhos aí onde que a Rokit não pega.
Vou tirar ali onde que estava a fita crepe ali na quina superior, tirar as marcas de caneta, a parte onde fica a maçaneta interna, os cantinhos lá da guarnição do vidro, tem que ser lixamento aí manual, onde fica o retrovisor também. E agora vamos colocar a peça no cavalete, vou mostrar para vocês ela no cavalete já, isolada por dentro, tá? Eu isolei sobre um macarrãozinho interno, tá no cavalete. Esse cavalete, as pessoas me perguntam onde que eu arrumei ele, isso eu comprei na mão do fabricante, na cidade de Patinga. Já tem muitos anos que eu tenho esse cavalete, já deve ter uns 18 ou 19 anos que eu tenho ele. E ele gira também a peça, tá, gente? Então eu coloquei a porta inclinada para frente, dessa forma ele cai menos siso, tá, gente? E eu vou fazer a aplicação aí da tinta. Eu vou utilizar o preto ninja para aplicar a primeira camada e depois eu vou utilizar o preto original do carro para finalizar a aplicação. Essa é uma forma de economizar um pouco da tinta. O preto ninja é uma tinta um pouco mais em conta e a tinta do carro é uma tinta perolizada um pouco mais cara. Então dessa forma economiza. Lembrando que todas elas são poliéster. Então a aplicação, igual vocês estão vendo aí, ó, não está acelerado no tempo que foi feito mesmo. Sempre aplicando de forma uniforme, da mesma coisa do Prime. Você pode notar a mesma coisa do Ash Prime, toda aplicação uniforme. Aí eu jogo bem encharcado, tá, gente? Jogo bastante tinta mesmo. E de perto, 5 a 10 centímetros. Dessa forma ela vai cair. Ela cai um pouco mais grossa, parece mais grossa, só que ela alastra. Ela alastra e fica lisinha. Fica lisinha. Fica até veludado. Porque se eu aplicar um pouco mais afastado e com menos vazão, ela vai cair mais seca. E não alastra. Também esse processo, gente, é feito também quando a peça tem uma preparação adequada. Se for uma peça que ela não for bem preparada e ela tiver um material fraco, quando você faz isso, ela rupia, ela levanta, ela começa a apresentar defeitos, ela puxa defeitos da parte de baixo. Então agora a segunda camada, eu notei ali que o respiro da pistola estava entupido, então eu tirei a tampa dela ali para fazer essa aplicação. Depois eu ia limpar, entendeu? Porque eu respiro, aquele furinho que fica em cima do copo, ele acaba, a própria tinta acaba entupindo ele ali. E quando entope, a pistola começa a perder vazão. Ela diminui a vazão porque forma vácuo dentro do copo. Vai sair na tinta, vai formando vácuo, e esse vácuo impede a tinta de sair, diminuindo a vazão da tinta. O ar sai a mesma quantidade de ar, só que sai pouca tinta. Então é só ali no respiro ali da pistola e limpar aquele... onde fica aquela tampinha, em cima da tampa. Tem a tampa, em cima da tampa tem uma tampinha. Aquela região ali tem que ser limpa. Geralmente a minha pistola ali, gente, ela sempre tá, às vezes a pessoa vê aqui no canal aqui, ela suja por fora. Mas a parte interna dela é super limpa, tá, gente? Às vezes a gente não prioriza muita limpeza na parte externa, porque às vezes troca de tinta várias vezes. Eu faço muita pintura de moto, pintura de faixas, e suja muito a pistola, ela suja muito rápido. De vez em quando eu limpo ela, daqui a pouco ela tá suja muito rápido, porque troca de muitas tintas, troca de 4, 5 tintas de uma vez só, e ela acaba... Se eu ficar limpando a pistola demais, toda hora eu for fazer isso, eu vou ficar muito tempo limpando elas, e para mim importa a limpeza interna dela. Externa é só estética, né? É só a parte estética aqui para mostrar para vocês. E eu mostro para vocês aqui, mostra a realidade, não mostro ficção para vocês. Mostra o que acontece e do jeito que é feito mesmo na oficina. Então agora nós vamos iniciar a terceira camada de tinta. Aí no caso, eu geralmente trabalho com 4 camadas de tinta, né, gente? Geralmente 4 camadas de tinta, qualquer tinta cobre, a menos algumas tintas que é tricote. A tinta tricote é geralmente 7 camadas. Então essa aí é a terceira camada. Eu estou fazendo a aplicação sempre encharcada também porque essa peça também não é prata, tá? Para essa prata a gente tem que alinhar o alumínio. Não é o caso de tinta sólida nem perolizada, tá, gente? Não tem o alumínio que tem essa característica de tem que ficar alinhado. Então nessa camada aí, quando eu terminei de aplicar essa camada, eu notei que começou a haver um problema de pintura. Tava, igual eu falei, aqui na minha cidade está chovendo muito e frio, começou a gelar. Antigamente o pessoal utilizava uma técnica de colocar álcool e fogo perto das peças. Hoje a gente já não utiliza essa técnica mais, a gente utiliza ali o soprador térmico para elevar a temperatura da peça. Esse defeito ocorre porque o solvente, quando ele evapora, ele acaba absorvendo a temperatura. Há uma troca de temperatura. Quando ele evapora, ele esfria a peça, acaba condensando partículas de água na superfície da peça,
formando essa névoa aí que vocês estão vendo. E deixa a tinta fosca. Então, não pode aplicar tinta sobre essa névoa, tá, gente? Isso aí é água, isso é a umidade que forma sobre a peça. Então, tem que ser a primeira coisa a ser feito é esquentar, tirar totalmente essa umidade. Depois que a peça estiver quente, acima da temperatura ambiente, fazer mais uma aplicação de tinta. Se aplicar verniz sobre esse ruço, também vai ficar manchada a tinta. Então tem que aquecer primeiro, tirar totalmente essa orvalho, né, que forma, né, sobre a peça, para depois aplicar mais uma camada de tinta e depois aplicar verniz. Então vou aquecer a peça, vou aplicar mais uma camada. Eu fiz até a aplicação utilizando no mesmo tempo, já soprando com soprador térmico. Se você não tem um soprador térmico, você pode utilizar aí um secador de cabelo para fazer esse processo. Mas fogo, evite utilizar, porque o fogo ali pode acontecer um acidente sério dentro da oficina, acontecer um incêndio. Então o soprador térmico ali é mais seguro de trabalhar. Antigamente a gente colocava várias vasilhas ao redor do carro, várias latinhas com álcool, e ficava aquecendo o carro ali, principalmente quando trabalhar com tinta laca nitrocelulose, tá, gente? A tinta laca nitrocelulose, ela usa muito solvente para diluir, cerca de 100%. Então ela tem muita facilidade de acontecer esse problema que aconteceu na tinta poliéster. Então essa é a quarta e última demão de tinta. Já estou aplicando, já estou soprando ao mesmo tempo ali com o soprador térmico. E vai sumir todo esse ruço que estava ali. Vai ficar a pintura uniforme. Aí eu vou poder fazer a aplicação do verniz. Já no verniz, eu faço uma aplicação, dou uma camada de verniz, aqueço um pouquinho só, não pode ser demais, e aguardo o intervalo de 10 minutos e faço a outra aplicação de verniz. Dou mais uma esquentada de longe, só para aquele vapor quente ali, para não formar gotículas de água na peça, mas não pode ficar muito tempo, porque senão acaba formando um filme no verniz, provocando fervura. Então pronto, aí já foi feita a aplicação da última camada. Vou aplicar o verniz. Também estou mostrando aí de forma natural como foi feita a aplicação, sem acelerar. Sempre trabalhando da mesma forma, tá, gente? Vocês veem que eu comecei lá no Wash Prime e estou chegando no verniz e a aplicação é do mesmo jeito. Sempre tranquilo, fazendo a aplicação com a pistola mais próxima, sempre utilizando a mesma quantidade de ar, sempre com a vazão total aberta. Eu sempre trabalho com a vazão totalmente aberta da pistola. Eu não fico regulando a agulha, tá, gente? Quando a pessoa está iniciando, ela não tem segurança, né? Ainda mais quando ela vai trabalhar com leque fechado, é bom a pessoa regular a agulha, porque quando o leque está fechado, a vazão do material fica muita vazão num ponto só e faz escorrer. Então, se a pessoa não tem costume, ainda mais quando o leque fechado, tem que trabalhar com a regulagem ali da vazão, que é uma das regulagens que tem na pistola. Tem vídeos aqui do canal que eu explico como que regula a vazão da pistola. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo sobre esse tema, coloca no comentário que a gente vai procurar fazer. Então eu estou aplicando verniz. Até na esquina ali eu não mexo no leque da pistola, tá, gente? Eu aplico o mesmo leque que eu apliquei lá, eu vou aplicando na esquina também. Isso aí acaba desperdiçando um pouco do material, tá, gente? Fazer isso aí. Quando aplica com leque aberto nas quinas, porque o material acaba propagando muito em área que não vai no vento, né? No tempo, né? Então, mas eu não fecho, eu faço desse jeito aí. Mas se você quer economizar material, você tem que fechar o leque, aí você tem que ter cuidado com a vazão, senão vai acabar escorrendo. Então aguardei 10 minutos, estou fazendo a segunda camada aí de verniz, segunda e última camada. Vou mostrar para vocês aí a porta no carro, já montada e polida também. Mas vocês vão falar se ficou bom ou não. A porta preta é legal dela que ela mostra o serviço como que ficou, né? Se ficou ondulado, se não ficou ondulado. Aí estou aplicando primeiro nas quinas, o verniz nas quinas, para depois aplicar no restante da peça inteira. Agora a aplicação da parte externa da porta. Então eu estou mostrando para vocês aí, de novo, para vocês verem que é tranquilidade na aplicação. Se eu pego um carro aí para fazer geral, igual a caminhonete que eu postei, a Blazer,
Foi exatamente desse jeito aí, o carro todo. E não deu nenhum escorrido no carro, tá, gente? Não deu nenhum escorrido. O carro ficou com a aplicação toda uniforme, com aquela textura fininha igual ao original, sem casca de laranja. Tudo dessa forma aí, sem desespero. Aí, como se fosse uma impressora, gente. Você vai aplicando como se fosse uma impressora. Se puder utilizar a lâmpada aí, melhor ainda, que você vai ver exatamente o que está acontecendo, principalmente na aplicação do verniz. Então, gente, eu vou terminar de fazer a aplicação aí, mostrar para vocês pronto. Eu peço a vocês, gente, que vocês se inscrevam no canal aí. Não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelhinho, inscrevam-se. Vão lá, ativem o sininho para vocês receberem todos os nossos conteúdos. Comentem aí que eu leio todos os comentários. Talvez não consiga responder todos, mas eu leio todos. É importante também vocês darem dicas, se estão gostando do conteúdo do canal, se tem que alguma coisa melhorar, para a gente estar sempre evoluindo aí, trazendo cada vez melhores conteúdos. Que quem manda no canal aqui, na verdade, são vocês que são os inscritos do canal. É por vocês que a gente faz esses vídeos aqui, passando o máximo de informação possível aí. Então eu peço para vocês esse favor, não custa nada e não vai te gastar tempo nenhum para fazer isso. Compartilhar também ajuda muito o canal a crescer. Então ali eu terminei de fazer a segunda mão de verniz, estou conferindo se está tudo certinho. Agora a porta no local já montada. Esse carro não foi polido na oficina, vai ser entregue desse jeito que está aí. O proprietário do carro ele vai levar para outro local para fazer o polimento. Ele vai ver se consegue melhorar esses arranhões aí das outras portas em outro local. Eu vou mostrar para vocês de lado como que ficou. Tá vendo que tem um fundo no meio da porta? É original do carro, tá, gente? Esse detalhe, eu vi uma vez um vídeo na internet, o lanterneiro tirou o funileiro arrancou esses fundos, achando que era amassado. Mas é detalhe do carro original. Vou mostrar do outro lado. Tá a quininha aí, tá vendo? Tem essa quininha aí, ficou muito certinha, muito bonitinha. E é isso aí então, galera. O vídeo tá chegando no final. Se vocês gostaram aí do resultado, deixem também no comentário. Se vocês viram algum defeito, vocês põem também no comentário. Tá certo? Forte abraço a todos aí e até o nosso próximo vídeo.